Olá, então, alunos do terceiro ano. Venho aqui, através desse vídeo, dar uma falada com vocês sobre nossos conteúdos, as nossas aulas, né, sobre esse momento que a gente está passando. Então, dizer que a gente já está finalizando o segundo trimestre, né, já estamos em novembro, daqui a pouco é o final do ano. Então, é um momento bem importante, assim, para a gente começar a se atualizar, botar as atividades em dia, né? Semana passada foi disponibilizado para vocês a semana para colocar as atividades em dia, não só de filosofia, né? Assim como das outras matérias também. E eu vi, né, que tem alunos que não estão fazendo, né? Estão deixando, estão meio desanimados, talvez. Mas dá uma falada assim que, na verdade, essa questão da pandemia que a gente está passando, não é só nós que estamos passando, não é só vocês, na escola de vocês que está passando isso. Na verdade, é todo mundo, não é nem só no Brasil, é no mundo inteiro, na Argentina, na Europa, em tudo que é lugar, né? Então a gente tem que se adaptar. Tem coisas que a gente não gostaria que fosse, né? Eu entendo que no terceiro ano, às vezes, a gente gostaria de estar terminando o colégio presencialmente, né? Tá indo lá, mas ninguém escolheu, né? Então a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, né? Ninguém quer perder o ano. Então a gente tá aprendendo, tá fazendo, né? Muita gente tá dizendo, ai, não tô aprendendo nada. Mas tem opção de aprender. A gente está trabalhando com texto, com explicação. Claro que às vezes é um conteúdo um pouquinho mais reduzido do que seria na aula. Mas vocês não estão sendo prejudicados porque tá todo mundo assim. Tá todo mundo passando por isso. Então, vamos abraçar o que a gente tem, aceitar, né? Para conseguir vencer esse ano, terminar o colégio, né? Cumprir essa jornada da forma que chegou para nós, né? Talvez a gente gostaria que fosse diferente, mas foi assim. Mas não vamos deixar passar, não vamos não fazer atividade de repetir um ano, né? Então vamos lá, vamos botar um gás na finaleira, assim. Eu sei que a gente estava até botando toda semana atividade, eu no caso, né? Daí eu comecei a dar uma reduzida, dei uma semana uma explicação, uma atividade, para não também ficar muito puxado, né? Muitos estão trabalhando, mas dizer que vamos lá, vamos fazer, tá? Então eu vi que tem vários que estão devendo coisa. Então é bem simples assim, se tem dúvida é só perguntar que dentro do possível eu vou respondendo, tá? Então a gente está finalizando o nosso conteúdo de filosofia da ciência, né? Então a última aula eu dei essa semaninha, né, para botar em dia. E a anterior eu tinha pedido, né, uns exercícios sobre Karl Popper, que é um filósofo da filosofia da ciência muito importante, que ele revolucionou, assim, porque ele trouxe uma ideia que foi dizer o que é ciência e o que não é ciência, porque até então ficava muita discussão para considerar que uma coisa seria científica e outra não. E ele lançou a ideia, né, no falsificacionismo, palavra grande, complicada de falar. O que é isso? Se uma coisa pode ser falsificada, ela pode ser ciência. Por exemplo, ele dá o exemplo, Deus existe. Essa frase, tu não pode falsificar ela, tu não tem como dizer que não existe, vai lá provar que não existe, não tem como. Então não é considerado ciência, então já é um assunto da religião, não é da ciência, né? Então ela é descartada, então ele se interessa pelo que é ciência, ele não vai nem se gastar querendo dizer se existe ou não, não interessa, isso não é ciência. Ele vai separar o que é ciência do que não é ciência, então por isso que ele foi tão importante, tão revolucionário assim, né? Então ele falou também do verificacionismo, né? Que é falsificacionismo, verificacionismo, tu poder verificar. E ele fala também que os cientistas eles devem poder falsificar as teorias deles. Se tu pode falsificar aquela teoria, ela é ciência. Se tu não pode, ela não é. Então tem que testar, sempre testar, falsificar, né? Então eu pedi algumas questões para vocês, que são questões do Enem, que Popper cai, né, no vestibular também, porque ele é um filósofo contemporâneo. Então a gente acha que só cai os antigos lá, né? Mas cai também, tá? Então, a atividade, assim, fazendo a correção, né? A primeira era, de acordo com o falsificacionismo de Popper, uma teoria é falseável se A. For possível conceber um experimento capaz de falseá-la. B. Tiver sido refutada. C. Tiver sido confirmada pela experiência. D. Ainda não tiver sido experimentalmente testada. O que vocês acham? Já responderam, né? Então, ela é a A. Então, ela pode ser falseável se for possível conceber um experimento capaz de falseá-la. Tem como tu
desenvolver uma ideia de falsear ela, tá? Por exemplo, Deus existe, tu não vai conseguir. Que experimento tu vai fazer para provar que não existe? Então, ela não pode ser falseada, então ela não é ciência, tá? A 2. De acordo com Popper, a função dos experimentos ou da observação na ciência é principalmente. Qual é a função dos experimentos e da observação na ciência? A. Mostrar que uma teoria é verdadeira. B. Testar a teoria e assim decidir se deve ser rejeitada ou aceita de forma previsória. C. Gerar problemas nos quais os cientistas irão trabalhar. D. Coletar um número suficiente de dados para, a partir desses, elaborar leis científicas. Então, ela é a B, né? Testar a teoria e assim decidir se deve ser rejeitada ou aceita de forma provisória. Isso é bem importante também na ciência. Nada é considerado verdade universal, eterna para sempre, porque está sempre se renovando, né? As coisas estão mudando, então, provisório, né? Lembrar dessa palavra. Na ciência, as verdades são provisórias. 3. De acordo com a teoria de Popper, quais dos enunciados abaixo podem ser considerados científicos? A. Deus existe. B. Todos os cisnes são brancos. C. A alma humana é imortal. D. A desigualdade de riqueza existente no Brasil é injusta. Qual dessas frases elas podem ter um experimento que pode testar ela? Podemos testar que Deus existe, um experimento. Podemos testar se todos os cisnes são brancos. Podemos, né? Podemos sair por aí pesquisando até achar um cisne preto. Enquanto não achar um cisne preto, a gente vai dizer que provisoriamente os cisnes são brancos. C. A alma humana é imortal? Como é que a gente vai verificar isso? D. A desigualdade de riqueza existente no Brasil é injusta. Isso é uma questão já de opinião, né? Justa, injusta, justiça é um termo muito metafísico para nós considerar científico. Então seria B. Todos os cisnes são brancos. E a 4. O critério de demarcação adotado pelo falsificacionismo, o que diferencia a ciência da não ciência, é a possibilidade de uma teoria tem de ser testada e ser mostrada falsa. Verdadeiro, né? A gente tem que poder testar e se mostrar falsa. Tá? Então, as respostas seriam A, B e A. A, B e A. Tá? Seriam essas as respostas. Igual eu não tô ali corrigindo, acertou, errou, sabe? Tipo, eu tô corrigindo o fez o trabalho, tá fazendo, tá bem feito, tá feito assim de qualquer jeito, copiou, eu vou vendo, tá? Então, faça. O importante é tá fazendo, tá participando. Qualquer dúvida, só perguntar, certo? Então, na próxima semana a gente começa conteúdo novo, tá bom? Um abraço.